boa noite. Boa Notícia recebe hoje o cientista político Guilherme Casarões, que é professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e vai nos ajudar a entender o que está acontecendo no mundo depois dessa troca de ataques entre Irã e Israel e a entrada dos Estados Unidos no conflito. Professor, muito obrigada por aceitar nosso convite e estar aqui hoje. Bia, obrigado pelo convite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Professor, a gente acompanhou nessa última semana uma escalada entre troca de ataques Israel e Irã, entrada dos Estados Unidos diretamente nesse conflito e depois o anúncio de um cessar-fogo. Acho que o mundo se pergunta agora, estamos mais seguros ou menos seguros depois de tudo isso que aconteceu? Bia, talvez por alguns dias a gente esteja mais seguro enquanto esse cessar-fogo estiver em efeito, né? Mas a gente não sabe o que isso vai produzir. Dificilmente o cessar-fogo, que é a primeira etapa de um processo de construção de uma paz duradoura, dificilmente um cessar-fogo como esse vai se sustentar por muito tempo, né? Vai se transformar, por exemplo, num armistício, eventualmente num acordo de paz. A gente não vê essa perspectiva na relação entre Israel e Irã, que é uma relação conflituosa há décadas, né? E que nesse formato, né, do temor que o Irã represente, uma ameaça existencial para Israel, na resposta iraniana, né, mobilizando ali os seus aliados regionais para tentar destruir Israel ou pelo menos limitar a capacidade de ação israelense, essa dinâmica já tem pelo menos 15 anos, pouco mais, na verdade. E ela coincide ali com o momento em que o Benjamin Netanyahu foi eleito primeiro-ministro, em 2009, né? Ele já tinha sido lá nos anos 90, ele volta em 2009 e veja que desde então Benjamin Netanyahu praticamente foi primeiro-ministro por todos os anos até hoje, exceto uma pequena janela ali entre 21 e 22. Então, por causa da natureza dessa dinâmica, porque a gente está falando de um conflito histórico e um conflito envolvendo uma geopolítica que é incerta e instável, o Oriente Médio é um barril de pólvora, essa analogia que a gente muitas vezes faz, ela não está totalmente errada, é uma região em que muitos conflitos têm o potencial de eclodir. Por causa disso, eu acho que a gente não chegou ainda num estágio em que podemos dizer o Oriente Médio está estabilizado, o Oriente Médio está tranquilo. E ele, pelo contrário, na verdade a gente viu, acho que ao longo desses últimos 2 anos, principalmente desde o 7 de outubro de 2023, a gente viu uma onda de instabilidade no Oriente Médio, talvez com precedente da Primavera Árabe no passado, quer dizer, são momentos em que a região vira de ponta cabeça, basicamente. Então, como a gente está nesse contexto, o Trump anunciou o cessar-fogo, inclusive já xingou tanto Israel quanto o Irã por terem desrespeitado o cessar-fogo coisa de horas depois que ele mesmo anunciou que havia chegado a essa conclusão, ou seja, no fim das contas, a gente ainda está andando num terreno muito, muito incerto e não sabemos o que vai acontecer. Mas se a gente olha para o contexto geral, e eu concluo aqui o meu primeiro raciocínio, eu diria que a gente está numa era de profunda instabilidade, de profunda incerteza e uma era de grandes conflitos. Então, mesmo que o cessar-fogo continue vigorando por mais alguns dias, ou semanas, ou meses, o contexto mais amplo do mundo não nos permite, infelizmente, respirar tranquilo nesse momento, porque as coisas estão evoluindo muito rápido e estão mudando muito rápido também. São muitos pontos que você traz aqui que eu quero puxar um de cada vez. O primeiro é sobre o programa nuclear iraniano. Os Estados Unidos, ao fazerem esse ataque sobre instalações nucleares do Irã, argumentaram que o Irã representava uma ameaça global com este programa nuclear. E o Trump diz que o programa nuclear iraniano foi destruído aí com esse ataque dos Estados Unidos, algo que os próprios dados americanos mostram que não é bem assim. Talvez tenha atrasado esse programa nuclear, mas não destruído por completo. O que a gente pode falar hoje, o quanto o desenvolvimento de um programa nuclear no Irã é uma ameaça para o mundo, com relação aos dados que a gente tem, e o quanto ele deixa de ser a partir deste ataque dos Estados Unidos? Bia, tem aquele ditado, eu não sei a quem ele é atribuído, mas a primeira vítima de uma guerra é sempre a verdade, né? Então a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, a gente viu ao longo dos últimos dias, uma infinidade de versões diferentes sobre o que aconteceu. Benjamin Netanyahu em Israel cantando vitória, o regime iraniano cantando vitória, o Trump cantando vitória. Quer dizer, será que é possível, num conflito, numa disputa militar, em que efetivamente houve ataque de lado a lado,
todos os lados cantarem vitória ao mesmo tempo? Isso é improvável. Então, existe um componente doméstico também que é importante. Cada um dos líderes envolvidos nesse conflito nesse momento, Benjamin Netanyahu, Donald Trump e o regime dos ayatolás, que ali é uma coisa um pouco mais complexa, mas, enfim, todos eles estão, de alguma maneira, tentando também sinalizar vitória para as bases e tentar, com isso, se manter no poder ou manter algum tipo de legitimidade, algum tipo de perspectiva de força, né, de força interna. Agora, o programa nuclear iraniano, primeiro, é muito difícil saber se ele foi obliterado de fato, como Trump disse que foi ou não. Porque mesmo os mísseis mais potentes, aqueles que destroem bunkers, aqueles que penetram, né, no solo, eles não seriam capazes de chegar à profundidade onde estão, né, as centrífugas de enriquecimento de urânio de Fordo, né, que é o principal alvo norte-americano. E, na melhor das hipóteses, o que esses mísseis causaram foi uma destruição na superfície que dificultaria ou até mesmo impediria o acesso dos cientistas nucleares iranianos ao urânio enriquecido. E aí a gente tem uma série de problemas com relação a isso, que é o seguinte: esse urânio, ele pode, se ele não for estocado da maneira adequada, ele pode gerar um derrame radioativo, isso pode gerar problemas para a região. Você tem uma série de implicações posteriores com relação à própria estocagem que vão ser discutidas. Quer dizer, um ataque a uma usina nuclear, mesmo que ela não enriqueça urânio a ponto de construir uma bomba, pode produzir, como já produziu em Fukushima, no Japão, ou em Chernobyl, algum tipo de catástrofe nuclear sem precedentes na região, certamente. Então, tudo ali envolve uma cautela muito grande, porque você também não quer criar uma hecatombe, né, radioativa na região. E me parece que nessa troca de ataques há uma certa dose de inconsequência também. Se o programa foi atrasado ou anulado, a gente não sabe dizer. Agora, uma coisa tem que ser dita: o Irã é um país que vem usando já há muitos anos a cartada do programa nuclear até para poder manter o regime vivo, né? É uma demonstração de força, vamos dizer, um blefe permanente para poder dizer: olha, não mexam comigo porque a qualquer momento eu posso ter uma bomba nuclear. Mas essa mensagem ela nunca foi explícita. Porque se a gente olha para o que o Irã efetivamente faz, quer dizer, para além dessas sinalizações, o Irã é signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear, o Irã submete o seu programa nuclear às inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica, e agora o presidente da agência, o Rafael Grossi, chegou a sugerir que o Irã não tem sido tão cooperativo nas inspeções, etc., mas o fato é que o Irã é um país que cumpre, a rigor, as regras de não proliferação nuclear e de enriquecimento de urânio, para fins não militares, né? Lembrando que o urânio, enfim, a energia nuclear é um tipo de energia que a gente chama de uso dual. Ela pode ser usada tanto para você produzir uma bomba nuclear e destruir, quanto você pode usar para gerar eletricidade, para, enfim, amparar aparelhos médicos. Quer dizer, você tem uma série de usos do urânio enriquecido que não são só os usos de natureza militar. E nessa ambiguidade o Irã conseguiu se sustentar por muito tempo. Agora, isso contrasta de maneira muito direta com a situação de Israel, que é um país que tem armas nucleares, mas não admite tê-las, mas tem já há muitas décadas, e que é apoiado diretamente pelos Estados Unidos e que não assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Então, existe ali também uma questão que por que Israel pode ter uma bomba atômica e o Irã não pode ter? E aí você entra numa discussão de natureza moral. Porque Israel é uma democracia, e o Irã é um regime autoritário. Bom, mas na prática, uma arma nuclear ela coloca uma ameaça ao mundo, independentemente de quem possa apertar o botão. Até porque a gente percebe que democracias, às vezes, também não são muito estáveis ou confiáveis nessa dimensão nuclear. Isso para dizer o seguinte: olha, se o Irã tiver uma condição de produzir bombas nucleares, isso certamente é uma ameaça regional. Dificilmente isso se estenderia globalmente. O Irã não tem conexões globais a ponto, e não tem nenhuma agenda, de fato, global, a ponto de dar utilidade a essas bombas nucleares, caso elas venham a existir. Então, também é uma questão baseada numa suposição complicada. Do lado israelense, o que eles argumentam? Que o Irã, como presidentes sucessivos iranianos já disseram várias vezes,
que querem erradicar Israel do mapa, varrer Israel do mapa, para Israel o Irã é visto, e a construção desse inimigo é muito colocada, como uma ameaça existencial a Israel. Então, essa guerra ela tem menos a ver com o mundo, ainda que ela traga desdobramentos de vários níveis para o resto do mundo, mas ela tem a ver com uma dinâmica regional em que do lado israelense eles vão dizer o Irã é uma ameaça existencial, e do lado iraniano eles vão dizer, bom, você sequer tem certeza se eu estou construindo uma bomba nuclear ou não, e com base em suposições, já há quase 20 anos o país está sendo sancionado anualmente, né, para não construir uma bomba nuclear e assim, o argumento é sempre, vai faltar, daqui a um mês o Irã vai ter uma bomba, daqui a um ano o Irã vai ter uma bomba, e esse ano nunca chega, esse mês nunca chega, etc. Então, é tudo muito complicado, mas assim, em termos muito diretos, eu diria, o Irã é um país que tem uma agenda regional, as ações iranianas são uma ameaça à estabilidade regional e, obviamente, uma ameaça a Israel, mas a questão nuclear ela tem sido utilizada muitas vezes como pretexto para que esse conflito, essa reorganização da geopolítica do Oriente Médio continue acontecendo. E ainda sobre a questão nuclear, o Obama tinha negociado com o Irã um acordo com relação à não proliferação aí de armas nucleares. O Trump, na primeira passagem dele pela Casa Branca, sai desse acordo e agora fala em negociar um acordo com o Irã. O que a gente pode esperar em termos de negociação Estados Unidos e Irã a partir de agora? Vem algum novo acordo? Se sim, ele viria nos mesmos termos que o Obama negociou? O que o Trump quer de diferente? Bom, o primeiro país a negociar ou tentar negociar um acordo nuclear com o Irã não foram nem os Estados Unidos, mas sim o Brasil, junto com a Turquia no ano de 2010. O Irã ele vem sendo objeto de sanção internacional, muitas delas pelo Conselho de Segurança da ONU, desde 2005. Ou seja, já se vão aí 20 anos em que a comunidade internacional, sobretudo os países mais poderosos do mundo, entenderam que o fato de o Irã ser ambíguo e não ser transparente com relação à sua posição sobre enriquecimento de urânio, produziria um conjunto de respostas internacionais na forma de sanções econômicas, principalmente e também militares. Quem sofre, no fim das contas, é o povo iraniano, que vai ter dificuldade de acesso a produtos, vai passar fome, quer dizer, você tem uma questão ali do regime que também é uma forma de manter o controle sobre a população. Enfim, o Brasil tentou fazer uma negociação com a Turquia em 2010. Lula foi a Teherã, inclusive, foi no último ano de mandato dele. Israel ficou muito irritado, obviamente, com a atitude brasileira, porque para Israel já era hora de atacar naquele momento, 2009, 2010. O Brasil foi lá, tentou negociar, que não era exatamente o que virou o acordo posterior, mas essa iniciativa do Brasil era uma tentativa de construir uma confiança internacional com o Irã para permitir que houvesse inspeções, para que as pessoas compreendessem melhor o que era o programa nuclear iraniano, e esse acordo foi torpedeado pelos próprios Estados Unidos com a ajuda do Conselho de Segurança, dos outros membros também da ONU. E, em 2013, o Obama começa a negociar de novo um acordo muito parecido, ou pelo menos que se pautava nas mesmas bases daquilo que o Brasil tinha feito, para poder estabelecer um regime de salvaguardas. O que significa isso? Olha, a partir daquele momento, o Irã aceitaria obedecer e observar algumas regras específicas para que o enriquecimento de urânio feito no Irã não possibilitasse a produção de uma arma nuclear. Então, basicamente, era esse o acordo. Muitos, inclusive, no próprio Partido Democrata, na época, o Obama era o presidente, foram contrários a esse acordo, dizendo o seguinte, olha, só estão querendo ganhar tempo, o Irã só quer ganhar tempo. Então, o Irã, ao assinar um acordo como esse, ele não está genuinamente abrindo mão da sua potencial capacidade de ter uma bomba atômica. O que o Irã está fazendo é tentando empurrar um pouco esse processo para ter mais tempo para poder enriquecer urânio a ponto de construir uma arma nuclear, e quando isso acontecer, ele vai jogar em Israel, vai jogar nos Estados Unidos, enfim. Então, tinha essa narrativa já naquele momento. Então, quando o Trump ele é eleito em 2016, uma das promessas era justamente desfazer tudo que o Obama tinha feito em matéria de geopolítica no Oriente Médio. Então, a decisão de acabar com um acordo com o Irã, ela tem a ver com o Obama, tem a ver o Trump falando, olha, nada do que o Obama fez presta, então a gente vai desfazer aquilo que já tinha sido feito. E esse talvez tenha sido o erro fundamental,
né? Muita gente celebrou na época uma certa altivez do Trump de acabar com um acordo que era um acordo ruim, mas, na verdade, o fato de o Trump ter acabado com esse acordo lá em 2017, 2018, fez com que o Irã voltasse a pensar na possibilidade de construir uma bomba, ou pelo menos voltasse a jogar com essa possibilidade no cenário internacional. E hoje o que está acontecendo é o desdobramento claro disso. A partir do momento em que o Trump abandona esse acordo, o Irã ele está livre para fazer o que ele quiser dentro dos marcos do Tratado de Não Proliferação de que o Irã é signatário. Mas ainda assim, né, o Trump ter aberto mão dessa possibilidade de continuar negociando lá atrás abre a possibilidade de você só ter agora, nesse momento, uma saída de natureza militar. E, infelizmente, é onde a gente chegou, né? A gente não viu uma grande destruição de lado a lado, ainda que cada morto seja um problema real, mas o fato é que o Trump agora está querendo, de alguma maneira, resolver um problema que foi criado ao longo desses anos todos, que é basicamente o seguinte: a falta de um acordo e a falta de certeza sobre o que o Irã faz deu munição e argumentos para Israel para atacar o Irã em algum momento. Lembrando que a gente está vivendo, depois do 7 de outubro, uma profunda mudança na geopolítica da região. E a consequência disso é o Trump agora, ele entra no conflito para poder acabar com o conflito, o que é meio paradoxal, mas é basicamente o recado americano é o seguinte: olha, os Estados Unidos ainda têm um controle sobre a geopolítica do Oriente Médio. Havia muitas críticas ao Trump quando Israel atacou o Irã pela primeira vez, de dizer, olha, o Trump nada mais é do que um fantoche do Netanyahu. E o Trump, obviamente, ele não aceita esse tipo de comparação, ele sempre quer estar por cima, e ele vai dizer, não, quem manda aqui sou eu. Então a gente entra no conflito, a gente acaba com o conflito e a gente sai como vencedor desse conflito, ainda que a própria causa dele, em algum momento, tenha passado também pelos Estados Unidos. Então eu quero falar um pouquinho do Trump nesse conflito, porque eu acho muito curioso esse desdobrar dos fatos aí nos últimos dias, né? Quando os Estados Unidos fazem esse ataque ao Irã, o Trump fala, nós não vamos ficar em guerra com o Irã. Nós atacamos as instalações nucleares, acabamos com o programa deles e saímos, nos retiramos. Eu vi muitos analistas na imprensa americana falando, bom, isso é um pensamento mágico, imagina, o Irã vai retalhar, os Estados Unidos terão que responder, isso vai se estender. E aí o que a gente vê nos outros dias é, de fato, o Trump conseguindo manter essa promessa dele de não estender a participação dos Estados Unidos nessa guerra, nesse conflito diretamente, e ainda o anúncio de um cessar-fogo. Então, ele sai, de certa maneira, de um plano de um líder possivelmente inconsequente, que fez algo que vai nos levar para perto de uma terceira guerra mundial, se falou disso ali na segunda-feira, terça-feira, para uma posição em que não, parece que a jogada dele, de alguma maneira, funcionou. É isso? Trump vai sair como um pacifista dessa história? Pode ser que sim, e aqui a gente tem que fazer um esclarecimento, acho, geral, e, por favor, que ninguém me entenda que eu estou defendendo o Trump. Mas existe racionalidade em muito do que ele faz. Convencionou-se, aqui no Brasil a gente também acaba fazendo isso, de pensar que o Trump é um cara maluco. Maluco, sem rédea, inconsequente. E me parece, já analisando a figura do Trump há muitos anos, que a gente tem que separar aqui o método e os objetivos. O método do Trump, de fato, é o caos. A maneira como ele falou de tarifa, a maneira como ele deportou milhares de pessoas na primeira semana de governo, aquela saraivada de decretos executivos que ele impôs já no começo do segundo mandato, tudo isso gerou um choque generalizado e bagunçou qualquer capacidade, inclusive, de responder a essas coisas que o Trump estava fazendo. Então, o caos é o método. Agora, o que o Trump vislumbra como objetivo? Isso também está muito pouco claro, eu acho, nas análises no geral, que é o seguinte, o Trump ele entende, primeira coisa, ele entende que os Estados Unidos já não podem mais carregar o peso do mundo nas próprias costas. Então, do ponto de vista americano, aquilo que a gente chamava de hegemonia dos Estados Unidos, né, uma presença norte-americana militar, econômica, sobre o mundo inteiro,
impondo, por vezes, os valores americanos à força em alguns lugares. Vamos fazer uma mudança de regime no Iraque, vamos fazer uma mudança de regime no Afeganistão, vamos lutar contra o terrorismo globalmente, vamos lutar contra o narcotráfico globalmente, etc. Essa perspectiva de hegemonia norte-americana está acabando. E o Trump, como ele tem uma mentalidade muito pragmática com relação a essas coisas, para ele, tudo bem. Ele vai ter que, então, entender e reconhecer que os Estados Unidos são uma grande potência em meio a outras grandes potências, e ele escolheu Rússia e China como as duas, quer dizer, escolheu e é o fato da vida, né? Mas ele coloca Rússia e China como as duas outras potências com quem os Estados Unidos vão dividir espaço nesse mundo. Então, a nova geopolítica global, que alguns analistas até chamam de geoeconomia, porque, no fundo, as armas econômicas têm sido muito mais frequentes do que as armas militares, exceto no Oriente Médio. Mas essa geoeconomia global, essa nova realidade geopolítica, ela tem 3 polos de poder, Estados Unidos, Rússia e China. E o Trump ele abandonou aquela ideia que foi quase um consenso bipartidário nos Estados Unidos por décadas, de que os Estados Unidos teriam controle sobre todo o mundo. Esse foi o consenso do pós-Segunda Guerra Mundial, que agora está acabando. Pois bem, isso é extremamente racional, se a gente para pensar. Só que isso nos coloca diante de um mundo que não é mais um mundo gerido pelos Estados Unidos, mas é um mundo em que há uma disputa permanente entre as grandes potências pelas suas esferas de influência. Falar em esfera de influência nos remete à Guerra Fria, mas nos remete, sobretudo, ao século XIX, quer dizer, a gente está diante de um mundo que se parece, do ponto de vista das suas estruturas, com aquilo que a gente viu antes da Primeira Guerra Mundial. E um mundo de esferas de influência dividido ali entre 3 grandes potências, ele pode dar muito certo, ele pode produzir alguma estabilidade a longo prazo, que eu acho que é isso que o Trump vislumbra, mas ele pode também, se alguma coisa sair do script, pode produzir uma guerra de proporções inimagináveis, como foram as 2 grandes guerras do século XX. Ou seja, o Trump ele tem uma visão que é pragmática, que tem alguma racionalidade por trás. O Trump admitiu abrir mão de certas áreas de influência, como é o caso da Ucrânia, como talvez seja Taiwan em algum momento, para deixar que as outras potências também se ajustem a essa nova realidade, mas as Américas, tanto que o Trump falou muito em Groenlândia, em Panamá, em Canadá, em Brasil até, as Américas de um lado e o Oriente Médio seguem sendo as regiões mais desejadas pelo Trump em termos de manutenção do seu poder geopolítico. Veja que uma das primeiras decisões dele foi acabar com a USAID, né, com a USAID, que era a Agência de Ajuda para o Desenvolvimento Americano. Quem que perdeu com isso tudo? O continente africano. Qual foi o recado que os Estados Unidos passaram? África, a gente não está nem aí para vocês. Oriente Médio, não. Oriente Médio é outra coisa. Américas é outra coisa. Essas são as áreas de influência trumpista. Então, pode ser que com esse método meio heterodoxo e absolutamente caótico, a gente chegue a um mundo mais estável. Agora, uma outra coisa para concluir esse raciocínio. Estabilidade não pode ser confundida com justiça. Um mundo mais estável não é necessariamente um mundo melhor. Ele é só um mundo mais estável. Só significa que a gente não vai fazer programas semanais falando de geopolítica, de caos. A gente vai ter um pouco mais de tranquilidade. Agora, a estabilidade ela pode ser profundamente injusta. A gente pode ter estabilidade sem resolver o problema palestino. A gente pode ter estabilidade sem resolver o sofrimento dos povos do Oriente Médio que estão sob regimes autoritários. Então, a estabilidade ela não necessariamente produz um resultado positivo. Agora, o que o Trump entendeu é que o caos ele também é ruim quando ele se torna o objetivo e não o método. Quer dizer, invadir o Irã, ocupar o Irã, fazer com o Irã o que o George Bush filho fez com o Iraque, por exemplo, isso está totalmente fora de questão. Na cabeça do Trump pode até ser, veja que ele falou em algum momento de mudança de regime no Irã, depois ele voltou atrás, porque ele percebeu que mudança de regime era Iraque 2003. É melhor manter um regime iraniano detestável, abominável em muitos sentidos, mas é melhor mantê-lo lá, mantendo o país mais ou menos em pé, do que tirar os ayatolás do poder e isso produzir uma instabilidade cujo resultado, cujo futuro a gente não consegue visualizar. Então esse me parece o plano do Trump. Pode ser que ele saia como um pacifista dessa história? Eu acho que sim. Agora, pelos meios mais estranhos possíveis, que se mostrarem efetivos, ele vai sair por cima, obviamente. Mas eu que
passei anos estudando isso e creio que a diplomacia ainda é a melhor solução e etc., me parece que o Trump ele coloca o mundo num risco enorme de, nesse delicado equilíbrio que ele está construindo, alguma coisa sair do controle e tudo piorar de vez. E um dos riscos que se fala é do fortalecimento de uma linha dura no Irã e em outros países também no Oriente Médio, com a sensação de que um diplomata com quem eu venho conversando comentou isso, assim, pode gerar essa sensação no Irã e em outros países de que ou a gente se arma, ou a gente realmente está preparado para fazer frente a uma ameaça, ou vem os Estados Unidos de novo, mais uma vez, e tentam interferir aqui na nossa política, no que a gente definiu e no andamento das coisas aqui na nossa sociedade. Então, poderia haver um fortalecimento de uma linha dura. Você acredita que vem isso por aí? Eu acho difícil, por uma razão que não tem a ver com a própria política iraniana. Obviamente, quando um regime está acuado, ele vai apostar no militarismo. A gente tem o exemplo da Argentina, o clássico, né, da Guerra das Malvinas, quando o regime estava à beira de cair na Argentina, um regime militar, e eles resolveram bancar uma guerra completamente fora da realidade com a Inglaterra, sobre as Ilhas Malvinas, ou os ingleses chamam de Falklands, né? E isso deu errado, deu muito errado. Se o Irã optar pelo caminho do militarismo, pode ser que isso fortaleça temporariamente o regime, mas pode ser que o regime também se acabe numa guerra como essa. A gente tem vários casos de regimes autoritários que foram para a guerra e caíram em função dessa guerra. O caso dos soviéticos no Afeganistão, por exemplo, também é um pouco ilustrativo disso. Eu não acho que esse regime se fortalecerá, de novo, não porque não haja interesse em fazê-lo, não porque o regime já não esteja sofrendo questionamentos internos e agora com rede social isso se torna muito visível. Quer dizer, desde 2009, a gente viu a primeira grande revolução no Twitter, foi uma revolução da eleição do Irã de 2009, né? Não sei se você se lembra, contra o Ahmadinejad. Então, é um país em que você tem uma sociedade civil que está sendo, obviamente, censurada, está sendo reprimida, mas que ela tem um poder. Agora, com as conexões globais dessas redes sociais, eu acho que o mundo presta muita atenção no que está acontecendo internamente no Irã. Então, dificilmente o regime vai conseguir se fechar completamente, até porque tem uma mudança geracional importante, uma juventude iraniana agora que tem uma visão de mundo muito diferente. Agora, por que eu acho que isso não vai dar certo? Porque o Irã não tem mais aliados como tinha no passado. O que permitiu a permanência desse regime por tanto tempo na base de ameaça, na base de discurso e tal, de falar que vai eliminar Israel, enfim, é uma ameaça também aos países árabes da região, lembrando que o Irã tem uma disputa, país persa contra países árabes, é xiita contra os países sunitas e tal. Essa retórica ela só se sustentou porque o Irã tinha na região o Iraque como um aliado, e é um aliado muito fraco, o Bashar al-Assad como um aliado na Síria, e ele caiu recentemente, o Hezbollah como aliado, e o Hezbollah sofreu uma derrota militar fragorosa contra Israel, e o Hamas, que é um aliado menor, mas que ainda tem uma relação importante com o Irã, e que está, obviamente, enfraquecido. Ou seja, na região, o Irã perde as suas bases de apoio. E o grande país que ainda sustentava, militarmente, inclusive, uma relação histórica com o Irã, era a Rússia. A questão é que a Rússia, nesse momento, ela tem boas relações com Israel, o que não surpreende, mas, sobretudo, a Rússia tem a sua própria guerra. Ou seja, é muito improvável que os russos continuarão prestando algum tipo de apoio ao Irã, a um regime enfraquecido, no momento em que eles têm outras preocupações mais urgentes a resolver. A China está começando a entrar nesse quadro agora. A gente viu isso acontecer, por exemplo, em 2023, quando os chineses tentaram negociar uma espécie de paz entre a Arábia Saudita e o Irã, convidando ambos os países para os BRICS. Ambos entraram. A Arábia Saudita entrou com o pé fora, o Irã entrou de fato e tal. O fato de o Irã estar nos BRICS dá um pouquinho mais de segurança para eles em termos de parcerias estratégicas e tudo. Mas, assim, um grande aliado que sustentou o regime por muito tempo, que é a Rússia, não existe mais como nesse papel, né? Então, dificilmente o regime vai conseguir dar uma guinada militar porque faltam-lhe aliados. E isso é um problema que eles vão ter que lidar. E, claro, a partir do momento em que eles negociam com os Estados Unidos, eles também se colocam numa posição de uma certa vulnerabilidade. Depender da boa vontade americana para continuar existindo
Pode até valer a pena internamente para eles, mas isso produz também uma incapacidade de autonomia e de ir muito longe, né, o que a gente está vendo. Você falou da China. A China se posicionou ao lado do Irã nesses últimos dias. Há alguma disposição por parte de Pequim de oferecer algum apoio e assistência militar ao Irã ou não? Eu acho também difícil porque essa não faz parte da estratégia chinesa. A China construiu uma estratégia global ao longo dos últimos 20 e poucos anos, com base na economia, com base na infraestrutura, né? O grande projeto chinês não é uma presença militar no mundo, e sim uma presença econômica no mundo pelo programa, o projeto A Nova Rota da Seda, por exemplo, né? E a China constrói já há algumas décadas uma relação intensa com o Irã nesse sentido. Mas como os chineses também querem se aproximar dos países do Golfo, Arábia Saudita, Emirados Árabes, isso acaba colocando a China diante da seguinte situação: eles não querem tomar lado no Oriente Médio. A defesa do Irã, quer dizer, não foi, vamos colocar nos termos corretos, a condenação ao ataque de Israel ao Irã, ela poderia ser, eu acho, com relação a qualquer outro país, porque a China tem como um dos seus princípios mais fortes em termos de política externa a ideia da soberania. Então, qualquer violação da soberania será condenada. Obviamente, com uma contradição chamada Rússia, né? A China não condenou a Rússia quando invadiu a Ucrânia, o Brasil também não, ou condenou mais ou menos. Então, assim, mas no Oriente Médio em particular, prevalece essa ideia da soberania. Então, para os chineses, se Israel se arvora a possibilidade de atacar qualquer país da região em nome da sua segurança, isso é um problema. Agora, a China não quer se envolver militarmente com o Oriente Médio, a China quer ganhar dinheiro com o Oriente Médio, quer garantir segurança energética com relação aos países do Oriente Médio, e o esforço da China tem sido muito no campo diplomático, que é costurar possibilidades de acordo entre países historicamente rivais, Irã e Arábia Saudita, por exemplo. E o Irã, claro, é um grande receptor de dinheiro chinês, né? Dinheiro que não necessariamente vai ser usado para comprar arma nem nada. Quer dizer, o Irã é uma sociedade também, um governo e uma sociedade que estão passando por dificuldades econômicas aqui há 20 anos já, né? Então, para os chineses, essa estratégia vamos dizer, um pragmatismo econômico, ela é o que prevalece nesse momento. Então, Rússia, China, me leva a falar de BRICS, né? Você mencionou o BRICS na sua resposta e a entrada do Irã nos BRICS. Hoje são 11 países que integram os BRICS, é isso, sim, correto? E o Brasil vai sediar a cúpula de líderes dos BRICS agora dia 6 e 7 de julho no Rio de Janeiro. No meio deste contexto, tendo, portanto, Rússia, China, Irã, mas também países mais alinhados aí, aliados regionais dos Estados Unidos, né? Como a Arábia Saudita, Emirados Árabes. O que a gente pode esperar dessa cúpula e qual deveria ser, na sua visão, o papel do Brasil neste encontro? Bom, o Brasil é o presidente de turno dos BRICS, então a cúpula vai ser sediada aqui por causa disso. O contexto para o Brasil é muito difícil, porque estar nos BRICS sempre foi algo muito importante para nós, para a política externa brasileira. Porque a presença nos BRICS era o que, de alguma maneira, nos cacifava, nos colocava ali como potência emergente. Então, essa perspectiva de ter amigos da mesma estatura, China, Rússia, Índia, era muito sedutora para o Brasil lá nos anos 2000, porque realmente nos colocava num outro clube, né? num outro grupo de países, que, de alguma maneira, davam a sensação para o Brasil de que a gente tinha uma voz mais importante no cenário internacional. É claro que a importância do Brasil no mundo não depende só de estar ou não estar nos BRICS, mas a entrada nos BRICS, a criação dos BRICS lá atrás, ela, de alguma maneira, coloca essa perspectiva de o Brasil ser um país importante. Para usar um termo técnico, né, que a diplomacia brasileira usa muito, é pensar num mundo cada vez menos unipolar, cada vez menos centrado nos Estados Unidos, cada vez mais multipolar, ou seja, com vários polos de poder, e o Brasil gostaria de ser um desses polos de poder. Pois bem, isso perdurou por muitos anos, enquanto os BRICS eram um clube mais seleto. Primeiro eram 4 membros, depois a África do Sul entrou em 2011, viraram 5. Mas quanto maior o grupo fica, mais complicado é para o Brasil ter algum destaque. É claro que o Brasil é muito maior do que Egito, Etiópia, Emirados Árabes ou mesmo Indonésia.
Agora, num grupo de 11, a voz brasileira é uma voz que vai ficando, ela vai sendo diluída, com as seguintes questões. A maioria desses países é autoritário, o Brasil é democrático. A maioria desses países é oriental, está em outro lugar, do sul global, mas é de um sul global que está mais para o Oriente. O Brasil é outro tipo de país. Ou seja, para o Brasil é mais difícil hoje encontrar parceiros semelhantes dentro dos BRICS. E por causa disso, é muito difícil também esperar que o Brasil paute os BRICS. O Brasil hoje ele tem uma posição até meio defensiva dentro do bloco. Lembra-se de quando no ano passado, na cúpula de Kazan, que o Lula ia, não foi, teve um acidente. Naquela cúpula, o Brasil se prestou ao papel de ter que vetar a entrada da Venezuela, porque aquilo era muito complicado para a nossa política externa. O argumento, não sei se era a Venezuela ser um país autoritário ou não, mas o fato era aquele. Então, estar à frente da presidência dos BRICS hoje, simbolicamente é muito importante, mas na prática coloca o Brasil diante do seguinte dilema: que agenda ele vai trazer para os BRICS que seja construtiva para nós? E a minha sensação é a de que o Brasil, entendendo que o mundo não está fácil, entendendo que numa declaração dos BRICS dificilmente vai se falar de Ucrânia, dificilmente vai se falar de Gaza nos termos que o Brasil gostaria de colocar, ou dificilmente vai se falar agora de Israel e Irã, é bem provável que o Brasil busque desviar essa agenda para aquilo que interessa de maneira mais direta para o Brasil, para aqueles temas em que o Brasil possa efetivamente liderar. Que temas são esses? Reforma das organizações internacionais ou da governança global, isso é fundamental para o Brasil. Combate à fome e à pobreza, que é uma bandeira do Lula, desde que o Lula foi presidente pela primeira vez, e mudanças climáticas, transição energética, temas ligados ao meio ambiente. E olha que coincidência, esses três temas que eu apontei, reforma, transição energética e combate à fome, são justamente os três pilares da agenda do Brasil no G20 no Rio no ano passado. Então é bem possível que ele traga de novo esses temas, porque é uma forma de, ao mesmo tempo, garantir um protagonismo nesses temas onde o Brasil ainda pode ter algum tipo de voz, mas, ao mesmo tempo, tirar o foco daqueles temas mais difíceis que, primeiro, dificilmente gerariam algum consenso dentro do bloco, ou seriam consensos em que o Brasil estaria numa posição desconfortável, porque para o Brasil estar nesse consenso, por exemplo, defendendo o Irã incondicionalmente, é algo complexo, porque vai ter também muita discussão interna, e, ao mesmo tempo, permite que o Brasil possa focar naqueles temas em que algum consenso é possível, em que algum protagonismo é possível. Então, ele tira os temas difíceis, ele evita falar desses assuntos e vai tentar focar naquilo que interessa ao Brasil. Num momento em que, de novo, como o mundo está um caos, qualquer perspectiva de construir um consenso em torno de temas como Gaza, Ucrânia e Irã seria muito custoso para a política externa brasileira, então é melhor a gente evitar esses assuntos. Putin não vem para a cúpula e agora a gente tem notícia que o Xi Jinping também não deve vir. Isso é ruim, esvazia essa cúpula, ou tem algum lado bom disso para o Brasil? Tem algum lado bom? Bom, o Lula já se encontrou com o Xi Jinping, salvo engano, 2 vezes esse ano. Então, o que a gente teria para tratar com a China em alto nível, a gente já tratou. O Lula foi a Moscou recentemente para a Parada da Vitória na Segunda Guerra Mundial da Rússia. Então, já se encontrou com Putin também. O desgaste do encontro com Putin, que foi muito repercutido na imprensa brasileira, é um desgaste que para o Lula é até bom evitar. Lembrando que a gente está há um ano da eleição, a gente tem um governo com uma popularidade, para os padrões do próprio governo Lula, muito baixas. A gente tem um presidente que, historicamente, queria usar a política externa como forma de legitimação e não tem conseguido, ou pelo menos tem conseguido só parcialmente. Ou seja, o Xi Jinping não vir, é chato, claro, é sempre bom aparecer na foto dos chefes de Estado e de governo dos BRICS, todo mundo junto, mas ele não vir não me parece um problema real. No caso do Putin, eu acho que é até bom que o Putin não venha, porque a vinda do Putin colocaria sobre o Brasil um fardo enorme, porque ele tem um mandado de prisão pelo Tribunal Penal Internacional. Então, o Brasil, como signatário do TPI, do Tribunal Penal Internacional, teria que mandar prendê-lo ao pisar no Brasil, e caso não o fizesse, isso geraria uma repercussão tremenda internacional.
Então, de alguma forma, não estar na foto, ou não ter que lidar com Putin, com Xi Jinping é um pouco diferente, mas com Putin sobretudo, pode até ser bom para o Brasil. Politicamente isso enfraquece a cúpula? Sem dúvida. Politicamente a foto de 2025 vai ser menos pesada do que a foto dos anos anteriores? Eu não tenho a menor dúvida. Mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista diplomático, talvez seja uma oportunidade para o Brasil poder costurar aquilo que quer costurar sem o fardo, de novo, um fardo que produz uma reação na própria opinião pública brasileira, de estar do lado de países que não são países exatamente queridos por alguns e que geram uma espécie aí muito grande entre algumas análises internacionais. Então, para o Brasil, em suma, Bia, tudo que a gente puder evitar de parecer contra o Ocidente, no momento em que o Ocidente está vivendo uma grande dificuldade também, porque ele próprio está dividido, né? Você tem Estados Unidos de um lado, você tem Europa do outro, cada um parece estar caminhando para um lado. Para o Brasil não é interessante peitar ninguém nesse momento. Veja que o Lula tem sido muito tranquilo com relação ao Trump. Não subiu o tom, fez críticas pontuais, mas assim, não foi para uma rota de colisão. Então, quanto menos o Brasil puder parecer anti-ocidental, quanto menos o Brasil puder deixar que os BRICS assumam a pecha de país contra o Ocidente, melhor para o Brasil. E, nesse momento, uma cúpula esvaziada, por incrível que pareça, ela pode ser mais interessante para a política externa brasileira e para o próprio governo do que uma cúpula em que todos os holofotes estariam sobre o Brasil nesse momento. Professor, vamos lá. Falando ainda de contexto Irã, Israel, Oriente Médio, explica para a gente brevemente como isso se relaciona com a situação na faixa de Gaza. E a gente ouviu pós esse anúncio de cessar-fogo que agora as atenções de Israel se voltam a Gaza. Uhum. O que isso significa? O que a gente pode esperar desse conflito? Esse é um conflito também que já se arrasta há muito tempo, né? Óbvio que o 7 de outubro de 2023 foi um marco importante porque ali houve um atentado do Hamas que matou mais de 1.000 israelenses e civis, na sua maioria, e a resposta que Israel impôs sobre Gaza foi, desde então, brutal, que muitos analistas já consideram uma forma de limpeza étnica, tem gente que chama de genocídio, porque já ceifou a vida de mais de 50.000 palestinos, na sua maioria mulheres e crianças. Então, a gente está num estágio desse conflito que, veja, é um conflito que, se a gente puxar nas origens, ele tem origens há mais de um século, né? Nessa forma em que ele se encontra. A gente está no pior momento desse conflito, sem dúvida nenhuma. Não falamos tanto dele no dia a dia, porque, afinal de contas, as preocupações geopolíticas acabam se deslocando para outros lugares. A guerra entre Israel e Irã, por exemplo, acabou tirando os holofotes do problema de Gaza. Mas Gaza está intimamente ligada à questão iraniana. Por quê? Porque o projeto de Israel, ou pelo menos o projeto deste governo israelense, não é o de permitir a criação de um Estado palestino. Tudo ali, o que a gente chama de conflito israelo-palestino, passa pela criação de um Estado palestino. E aí muita gente discute sobre que Estado seria esse, seria um Estado, por exemplo, Gaza e Cisjordânia, se seria um Estado Israel e tudo mais ali binacional. Há várias fórmulas, há várias possibilidades de solução, e nenhuma delas foi levada a cabo há, de novo, décadas e décadas e décadas. Então, o pior que poderia acontecer para todo esse conflito é a permanência da situação palestina como um povo sem Estado. E é aqui que a gente entende e coloca em contexto os atentados do Hamas e a resposta de Israel. Parece que Israel agora está tentando, depois do 7 de outubro, impedir qualquer possibilidade real de os palestinos terem um Estado. E isso passa pela destruição de Gaza. Agora, Israel não está lutando só num fronte, né? O Hamas tem relações históricas com o Irã. O Irã financiou, em parte, o Hamas desde pelo menos os anos 90. Hamas foi criado em 87, no contexto ali da chamada Primeira Intifada, que foi a primeira revolta palestina contra Israel. E, a partir do momento em que o objetivo de Israel virou acabar com o Hamas, ainda que eu acho que esse objetivo seja muito difícil de ser atingido do ponto de vista militar, por exemplo, mas isso acabou também levando Israel a entrar num conflito com o Hezbollah, no sul do Líbano, que faz fronteira com o norte de Israel, e, por consequência, com o Irã.
Então, são pontos que estão ligados nessa dinâmica. Gaza, Hezbollah, sul do Líbano e Irã são parte de um eixo que alguns chamam de eixo da resistência, alguns chamam de crescente xiita, né? As nomenclaturas variam aí na análise acadêmica, mas basicamente é uma dinâmica geopolítica em que Israel está lutando contra o grande inimigo Irã, mas também lidando com uma questão que é praticamente interna, que é a questão de Gaza. Agora, eu não vejo perspectiva, lamentavelmente, para esse conflito terminar. Primeiro porque há reféns ainda israelenses dentro de Gaza. E enquanto houver reféns, esse conflito não acaba. Segundo, e talvez mais importante, o fim desse conflito não interessa aos seus principais envolvidos. O Hamas, se ele termina o conflito agora, se ele libera os reféns, por exemplo, mesmo que haja uma troca de reféns ou alguma coisa assim, o Hamas ele cai no ostracismo, provavelmente, político. O que manteve o Hamas vivo durante décadas na faixa de Gaza foi justamente a sua capacidade de responder a Israel, digamos assim. Então, abrir mão dessa possibilidade, abrir mão dessa vantagem moral, da perspectiva do Hamas, seria destrutivo para eles absolutamente. E Israel, e sobretudo este governo Benjamin Netanyahu, tampouco tem interesse nesse conflito acabar, pelo fato de que o que mantém o Netanyahu no poder há tantos anos é justamente o medo e o temor de uma destruição vinda do Irã, de um ataque vindo do Hamas, ou, enfim, de palestinos. Então, essa política do medo que o Netanyahu foi capaz de impor sobre os israelenses durante tanto tempo, ela tem o seu resultado efetivo. Agora a gente vai ter mais uma eleição em Israel e a continuidade do conflito é fundamental para que o Netanyahu possa continuar no poder. E não é só o poder pelo poder, tem uma questão objetiva que é a seguinte: se ele sai do governo, ele tem muitas acusações de corrupção contra si, ele pode ser condenado e eventualmente preso, e é uma coisa que ele não quer. Então, a perpetuação do conflito em Gaza, sobretudo, é uma maneira que ele encontrou. De novo, não que o início da guerra não tenha a sua justificativa dentro de Israel, mas foi a maneira que ele encontrou na perpetuação de ficar no poder por tanto tempo que ele puder, para que ele não corra o risco de ser preso e entregar o poder para o campo da oposição. Mas ele está vivendo um momento em que a colisão dele próprio está muito fraca. Então, a continuação da guerra é uma forma de manter todo mundo mais ou menos unido, inclusive os dissidentes ali do governo, para que a guerra possa continuar. Casarões, e um outro grande conflito que o mundo vive hoje, Rússia e Ucrânia, o que você vislumbra de perspectiva atualmente? Tampouco há interesse de uma resolução rápida desse conflito. Obviamente, para a Ucrânia, eles precisam que esse conflito se resolva. Os ucranianos estão com muito medo porque as demonstrações, os sinais que o Trump vem dando são sinais muito ambíguos e às vezes negativos. A maneira como Trump e o J.D. Vance trataram o Zelensky, sair da Casa Branca, por exemplo, acho que dá uma demonstração da dificuldade que a Ucrânia tem hoje de se sustentar. E aí a Ucrânia tem recorrido aos aliados europeus, mas são aliados que têm muito menos dinheiro, muito menos armas e que podem continuar sustentando por algum tempo a capacidade militar ucraniana, mas não para sempre, sem a ajuda dos Estados Unidos. Então, isso torna a posição ucraniana muito delicada. Para a Rússia, surpreendentemente, a chegada do Trump foi boa para o Putin, até porque são pessoas que se entendem como parte desse novo mundo que está se configurando. Então, o Putin respeita o Trump e eu acho que vice-versa também. Então, há uma janela de oportunidade nesse novo governo americano de os russos saírem por cima numa eventual negociação de paz sobre esse conflito. A questão é o timing. Como tem muita coisa acontecendo no mundo, é difícil focar exatamente nisso. Mas o Trump ele já deu demonstrações de que ele pretende ver um acordo de paz entre Ucrânia e Rússia, de preferência um acordo mediado por ele ou também por ele. A China tem interesse nessa mediação, o Brasil também tem interesse nessa mediação, os americanos agora entram com essa perspectiva, que é diferente daquela do governo Biden, por exemplo, onde não havia interesse em mediar nada, e pode ser que esse seja mais um elemento para aquela candidatura que o próprio Trump já divulgou nas suas próprias redes a um prêmio Nobel da Paz, por exemplo. Então, passa por Israel e Irã, passa também pela Ucrânia, mas, de novo, os termos dessa paz e o timing dessa paz ainda são incertos. E o Brasil nisso tudo? O governo Lula tentou se colocar no início
terceiro mandato do presidente Lula como um mediador de conflitos. E essas tentativas, me parece, me corrija se eu estiver errado, foram fracassadas, né, nos últimos 2 anos aí. Qual que é o tamanho do Brasil no meio de todo esse cenário global que a gente tem hoje, com Trump, com Putin, com a China disputando essa hegemonia com os Estados Unidos? Como é que a gente fica? Olha, a política externa brasileira está numa encruzilhada, porque os 2 principais caminhos, ou os 3 principais caminhos pelos quais o Brasil se projeta sobre o mundo, historicamente foram uma política de integração regional, ou seja, manter todo mundo da América do Sul mais ou menos unido, mais ou menos alinhado. Segunda coisa, uma liderança ou um protagonismo em temas multilaterais, meio ambiente, direitos humanos, temas que a ONU lida, com os quais a ONU lida. E o Brasil sempre teve uma vantagem sobre outros países, que é o fato de sermos amigos de praticamente todo mundo. Isso sempre foi um ativo brasileiro. Regionalmente, a região está toda bagunçada. Você tem Maduro de um lado, você tem Milei do outro lado. O Brasil não consegue nem sequer mais alinhar os interesses com países ideologicamente próximos, né, liderados pelo Gabriel Boric no Chile, ou pelo Gustavo Petro na Colômbia, ou mesmo pelo México. Ou seja, o Brasil perdeu a capacidade da sua liderança regional. O sistema multilateral em que o Brasil se alçou durante muito tempo e contou com ele durante muito tempo está dando demonstrações de falência. Por isso que o Brasil insiste tanto na tal reforma da governança global, porque disso depende o Brasil para poder continuar tendo algum protagonismo. Então, temas ambientais, temas de direitos humanos só fazem sentido se debatidos amplamente. E numa ONU que não funciona, né, isso se torna um problema para o Brasil. E a gente está diante de um mundo que está, pelas questões que a gente já conversou, terrivelmente polarizado em algumas situações. Ou seja, aquela qualidade que o Brasil tinha de ser amigo de todo mundo, ela não está mais dada. O Brasil já quis ser, lá na primeira passagem do Lula pela presidência, amigo de Israel e dos palestinos. Hoje você não tem como ser amigo dos dois. Você não consegue ele ter uma interlocução com os dois ao mesmo tempo. O Brasil poderia, em algum outro momento, ser amigo de Rússia e Ucrânia. Hoje não tem mais jeito. Então, muito do que o Brasil tentou fazer ao longo dos últimos anos, Lula, basicamente, foi construir uma perspectiva de mediação. Só que, ao mesmo tempo, o Brasil foi meio que instado a escolher lado, porque, de novo, essa é a dinâmica da geopolítica de hoje. E todas as vezes que o Brasil escolheu lado, isso obstruiu qualquer possibilidade de um diálogo concreto. O Brasil escolheu o lado da Rússia e inviabilizou um diálogo com a Ucrânia. O Brasil escolheu o lado dos palestinos e virou persona non grata em Israel, inclusive. E veja, eu não estou nem dizendo que o que o Lula decidiu fazer está errado necessariamente, mas é que as estratégias que sustentaram a política externa brasileira por tanto tempo, elas não se aplicam mais, lamentavelmente, nos dias de hoje. Casarões, eu te agradeço muito por essa entrevista. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, porque ainda tinha muito assunto aqui para falar, esse mundo que parece cada dia mais complexo. Obrigada por tentar ajudar a traduzir isso para quem está nos assistindo. Obrigado, Bia, sempre um prazer. E eu agradeço, sobretudo, a você que nos acompanhou pela audiência. O É Notícia volta na semana que vem. Muito obrigada.